Aleluia. Glória a Deus. Você pode assentar-se. Glória a Jesus. Eu não disse para você o slide, né? Mas vamos começar no 52, por favor. Bem, irmãos, estamos no final do nosso estudo sobre arrebatamento. Mas é só esse item, arrebatamento. No slide 52, nós estamos retornando para um item, depois da gente falar bastante sobre alguns outros assuntos, sobre o crente negligente que corre o perigo de sofrer perda. Quando a gente for arrebatado, né, pode acontecer de sofrer perda. E o que eu falei para os irmãos? Tem gente que está preocupado só em ir para o céu. Ok, isso é importante. Primeiro passo. Quem vai? Diz eu. Glória a Deus, já está ligado na história. Então, é importante a gente querer chegar no céu. Mas o arrebatamento é só o início da vida eterna. E quanto tempo vai durar a vida eterna? Então, existem outras coisas que estão por acontecer, que vão acontecer, e que nós precisamos plantar aqui, antes do arrebatamento. Então, nós vimos o item 5, que é uma posição inferior no céu, nós já falamos sobre ela. Nós falamos sobre a perda do galardão. Ah, pastora, eu só quero ser lixeiro lá no céu. Tem um amigo que fala isso para mim. Se eu for para o céu, posso ser lixeiro lá. Não, irmãos, nós vamos precisar dos galardões. Porque, de novo, ir para o céu é só o início da vida eterna. Existe uma vida que eternamente vamos viver e os galardões são importantes para isso. E o item 7, que nós não falamos, ficamos pendentes nele, é a retribuição por injustiça cometida contra o próximo. Quando a gente, antes do arrebatamento, a gente pratica injustiça, isso também será computado. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Onde é Colossenses? A musiquinha. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Chegou lá. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos. O versículo 24 e 25. Quando achar, diga aleluia. Glória a Deus. Não achou, diga misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Oh, glória. Aleluia. Ajuda ele, gente. Achou, irmão? Não, faz de conta que achou. Lê aqui na tela. Então, vamos lá. Colossenses 3, 24 e 25. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo significa mal. Quem fizer mal, receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Quer dizer, não há favoritismo. E a gente coloca acepção de pessoas só para o que é bom. Não, Deus abençoou, não há acepção de pessoas, também vou receber. Que não há, irmãos, a gente precisa entender que não há favoritismo para Deus. Ele não me abençoa mais porque eu sou Deise Gomes Miranda e ele gosta de mim, ele acha legal o meu cabelinho branco. Não há favoritismo para Deus, não há acepção de pessoas. Quem faz o mal vai receber o agravo que fizer. Amém? Entenderam até aqui? Ok. Então, todos esses textos bíblicos que nós lemos, isso precisa estar gravado na nossa mente, entendido. Para quê?
para que a gente possa ter realmente uma vida cristã de dedicação total a Deus. Mas como é que eu faço para ter uma vida de dedicação total? É total, irmão. Por quê? Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. Então, a gente precisa colocar a nossa vida ao serviço do Senhor. O pastor ministrou uma palavra na Santa Ceia que foi muito poderosa, que nos chamou a atenção para isso. Porque de tempos em tempos, como a irmã Úrsula, passou um tempo só depois que ela percebeu que não sentia mais dor. Porque a gente vai se acostumando. E a gente aqui nessa vida é a mesma coisa. A gente vai se acostumando a uma rotina e deixa Deus para depois. Então, tudo isso que a gente estudou até agora nesse item é para que a gente possa entender a necessidade de nos dedicar ao Senhor. Abra a tua Bíblia em Filipenses, está pertinho, hein? Depois de Colossenses, Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Ó, o apóstolo dizendo para os filipenses: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Em algumas traduções diz assim: operai a vossa salvação, obedecendo a Deus com reverência e amor. Como assim? Trabalhar com afinco a sua salvação. Eu já não estou salvo, mas a salvação precisa ser trabalhada. Esforço, graça, resistência ao pecado, resistência às tentações que estão sempre nos afrontando, atender os desejos do Espírito Santo, o que é que Ele espera de nós. Trabalhar a nossa santificação, que é um processo de crescimento. Lembra aquele versículo? É como a luz da aurora que vai brilhando, 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 brilhando. Está aumentando de intensidade. A nossa santificação precisa ser trabalhada. Isso é desenvolver a salvação. É trabalhar a salvação. Não é uma vez salvo e salvo para sempre. Ela precisa ser trabalhada. Agora, vamos continuar nos versículos que você, no seu esboço, tem aí, que dão continuidade a esse tema. E agora a gente vai para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Um pouquinho mais à frente, você vai achar 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, o apóstolo, por ter permanecido fiel ao Senhor, por ter permanecido fiel ao evangelho que lhe foi confiado, o Espírito Santo testemunhou a aprovação de sua caminhada. E designou para ele o quê? A coroa da justiça, o prêmio. Mas não foi só para ele. Diz para o teu irmão, foi para você também. Você viu o que diz no final do versículo? Mas também a todos, a mim, a você. Nós vamos estar junto com o apóstolo. Aí eu vou tirar onda andando com o Paulo. E aí, Paulinho, tudo bem? Vamos estar junto com Apolo, sendo recompensados pela nossa fidelidade ao Senhor.
Então, Deus tem no céu galardões para aqueles que conservam sua fé. Então, tem um presente esperando por você. Quem gosta de ganhar presente? Vai dizer que não gosta. Você pode até ficar sem graça, sem jeito, mas que todo mundo gosta de ganhar um presente. Mas há dificuldades que a gente precisa entender. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, vamos ler dos versículos 27 até o 29. O Senhor está conversando com os seus discípulos, e aí, você conhece essa passagem, chega um jovem rico, que diz que quer seguir o Senhor. E aí o Senhor faz o quê? Manda ele abrir mão de algo valioso. E aí ele fica triste porque aquilo era pesaroso para ele. Olha o versículo 27. Então Pedro, depois de vir assistir aquela cena, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Segundo as Escrituras, Deus concede recompensas para aqueles que entregam algo valioso. Aquele jovem rico não teve o que entregar. E Pedro ficou assim bem preocupado. Caramba, a gente saiu, largou tudo e estamos aqui com o Senhor. E aí? O que a gente recebe? O Senhor 100 vezes mais. 100 vezes mais por causa da obediência. Não é 100 vezes mais do que você entregou. Não são mais 100 casas da casa que você deixou. Mas é 100 vezes mais daquilo que o Senhor avalia na sua vida e vê que você precisa. 100 vezes mais da presença. 100 vezes mais do poder. 100 vezes mais do discernimento. 100 vezes mais da força espiritual para a batalha espiritual. Então, tudo que a gente entrega para o Senhor mais tarde, na eternidade, seremos recompensados. E ele diz aqui, de outra forma, que é impossível dar mais a Deus do que Deus dá a nós. Nada do que você entrega é mais do que Deus pode dar. Você está entendendo? Mas Deus aqui não está dizendo assim, abandona tua mulher, que não quer caminhar contigo, deixa ela para lá. Deus não está falando isso. As Escrituras não estão falando. Olha, deixa seus filhos, larga teu trabalho que está atrapalhando o seu tempo. O Senhor não está falando de abandonar as pessoas. Não é disso que Deus está falando. Isso não vai remir o nosso pecado. Isso não vai trazer o perdão do nosso pecado. Isso, inclusive, não é aprovado nas Escrituras. Porque os filhos têm obrigações com seus pais, principalmente quando são idosos, Juliana. Aleluia. Tem que cuidar dos pais, né? Tem que dar apoio aos pais. O que ele está dizendo aqui é que ele garante a vida eterna daqueles que o colocam à frente disso tudo. Papai e mamãe são importantes? São. Jesus é mais. Filhinho é importante? É. Jesus é mais. Trabalho é importante? É, mas Jesus é mais. É Jesus mais do que tudo. Na hora que Jesus estiver em primeiro lugar,
Essa é a maior recompensa na terra. O que diz o versículo? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Não vai faltar o alimento à nossa mesa. Não vai faltar a saúde. Não vai faltar o consolo. Não vai faltar os amigos. No momento certo que você precisa de alguma coisa. E quando você precisa, vou contar para você, Deus não vai te dar coisas, Deus vai te dar pessoas. E essas pessoas serão respostas do Senhor na sua vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios 5, vamos ler o versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós falamos até agora de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que nós temos que fazer e o que não temos que fazer. E agora o apóstolo vai orientar os coríntios dizendo assim, olha, todos, não são alguns. Não são só aqueles que tiveram um problema, todos iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ah, mas eu já fui salvo, estou no céu. Vai para o tribunal. Ah, mas eu deixei a minha vida passada e agora eu estou em Cristo Jesus. Vai para o tribunal. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo. E agora nós vamos entender, vamos ler junto a teoria para a gente compreender como será o julgamento do crente, que a gente já vem falando das obras, de tudo isso. Então, no slide 53, eu vou ler com você esse slide. A Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestar contas ante o tribunal de Cristo, de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus, como a gente leu aqui em 2 Coríntios 5, 10. No tocante a esse julgamento do crente, segue-se o estudo de alguns de seus pontos. O primeiro, todos os crentes serão julgados, não haverá exceção. Deixa eu pedir para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Vamos ler dos versículos do 10 até o 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Conta de si mesmo a quem? A Deus. Não é seu irmão, não? A Deus. Embora a igreja seja um pouco inflexível quanto a alguns comportamentos, como adultério, fornicação, homossexualidade, roubo, assassinato, a igreja também não cria a regra de conduta. A Bíblia é a nossa regra. E a gente sabe que nós precisamos ser fiéis a essa lei, ao que ela nos diz. Por quê? Nós vamos nos aproximar diante de Deus para o tribunal. E qual será a regra seguida nesse tribunal? A regra que o Senhor nos deu.
nem menos nem mais. Não haverá adendos, não haverá aditivos, porque toda a lei já foi dada. É claro que muitos se baseiam em critérios morais, em opiniões particulares, né? Normalmente, quando a gente vai criticar ou medir o nosso irmão, é segundo o nosso padrão moral. E a gente até fala, eu jamais faria isso. Mas quando, de repente, a pessoa a quem a gente está criticando, ou está medindo, ou está avaliando, o padrão dela é outro. No entanto, em todas as culturas existe um padrão que se segue. Então, algumas coisas que fazemos aqui são diferentes em outras culturas, em outros países. No entanto, toda a lei moral exigida por Deus está na palavra de Deus. E são princípios. E princípio não muda porque mudou a cultura. Princípio não muda porque os tempos estão modernos. Princípio não muda porque eu sou pobre ou sou rico. Princípio é imutável, independente do lugar e independente da época, da era que nós estamos vivendo. Então, o que a lei do Senhor nos dá são princípios que precisam ser seguidos porque independem da cultura, independem da época que se está vivendo. E aí, como a gente leu lá em 2 Coríntios 5:10, todos vão comparecer ante o tribunal para que receba segundo o que tiver feito. Pastor, e aquele que nunca ouviu falar de Jesus? Aquele que nunca teve uma pregação do Evangelho, como é que fica? Ele tem dentro dele uma lei moral já implantada. Todo mundo já nasce com essa lei moral dentro de si. E depois ela vai ter a lei da comunidade que vive, a lei da religião que segue em Cristo Jesus. A nossa lei é essa e é isso que nós seguimos. E o Senhor irá nos recompensar pela forma que nós vivemos. Eu estava assim, no outro dia, pegando carona com alguém, e aí o irmão, ele é crente mesmo. Só que o irmão estava tão empolgado na conversa que ele soltou um palavrão. Ui! Terra! Que é isso, Senhor? Por quê? De repente, na vida que ele leva, secular, no trabalho, na escola, sei lá o quê, ele vive nesse meio e acaba pegando algumas coisas. O pessoal da escola aí agora não é segundo grau, é o quê? Ensino médio. Pessoal do ensino médio, uma zoeira lá na escola, e cada um fala de um jeito, né, mano? E aí, não sei o quê. E aí um, solta outro. Você está na vibe, solta também. Nós precisamos saber o que rege a nossa vida. Não quero que você siga meu exemplo. Mas eu, quando alguém falava um palavrão, eu me ausentava da conversa. Não criticava, não falava nada, simplesmente virava as costas e saía. E quando eu estava numa reunião com a diretoria lá da empresa e que alguém soltava um palavrão, o presidente falava assim, ei, calma aí, dona Deise está aqui. Maneira o linguajar. Por quê, irmãos? Porque eu dizia, só fico se maneirar o linguajar? Não, porque eu tinha um modo de vida que eles reconheciam. E que se eles falavam palavrão e quando eu estava não podia falar, eles sabiam que estava errado. Certo? Então, a gente precisa entender que o modo de vida que temos vai gerar recompensa, o galardão no céu. Está salvo em Jesus Cristo? Diga amém. Vai ser o que no céu? Vai ter o que de galardão? Quando o Senhor disser assim, me mostra a tua mão, me mostra o que você fez, né? Aí você vai dizer assim, não, sabe? Peraí, então nós vamos nos apresentar ao Senhor. Eu escrevi aqui assim, o dom gratuito de Deus, a salvação é o dom gratuito de Deus.
não nos livra do requisito da obediência à palavra para nos apresentar ante o tribunal de Cristo. Compreende? Item 2 do nosso slide. Continua lá. Isso. Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a igreja. Então, o tribunal de Cristo para nós vai acontecer só depois do arrebatamento. Não antes. Abra a tua Bíblia, João 14. João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Então, já vamos direto com ele. O tribunal vai ser depois que a gente estiver com ele. Eu vou vir, vou pegar vocês e vou levar. Aonde eu for, vocês vão comigo. Depois, vocês vão comigo também para o tribunal. Item 3. Quem será o juiz desse julgamento? É Cristo. Olha em João, você está em João 14. Olha João 5, 22. Deixa eu ler para você. Ele fala assim, João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, todo o juízo está na mão do Filho. 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então, o juiz desse julgamento é Cristo. E ele tem a autoridade de todo o juízo. Ok? Vamos continuar, que a gente está no resumo do tribunal de Cristo. Item 4, slide 54. A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene, mormente ou principalmente, porque inclui para este a possibilidade, olha isso, de dano ou perda, de ficar envergonhado diante dele na sua vinda e de queimar-se no trabalho de toda a sua vida. Esse julgamento não é para a sua salvação ou condenação, porque já fomos arrebatados. É um julgamento de obras. Você entendeu, irmão? Não é naquele julgamento dizer assim, você não vai entrar no céu. Não é esse, você já foi. Agora está julgando suas obras. Vamos dar uma olhadinha nessa referência, 1 Coríntios 3. Vamos ler do versículo 13 até o 15. Esse daqui é interessante você marcar na sua Bíblia. Você está comigo? Diga aleluia. Amém. 1 Coríntios 3, de 13 a 15. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é uma versão muito esclarecedora. Diz assim, acompanhe então na tela. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver ao fogo, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Bem, irmãos, quando faz a alusão aqui a fogo, provavelmente está significando assim, ó, você foi salvo por um triz. Já imaginou uma casa queimada, uma casa pegando fogo, incendiada?
E aí você acorda de madrugada, a casa está pegando fogo. Você faz o quê? Sai correndo, sai da casa. A casa queimou? Queimou. Os pertences queimaram? Queimaram. Documento foi para o espaço? Foi para o espaço. Você está salvo? Eu estou salvo, mas perdi tudo. É assim. A gente vai ser salvo. Como que por um triz. Como que tirado do fogo, de uma casa que está pegando fogo. Então, Deus vai avaliar a qualidade da nossa vida, a qualidade da influência que exercemos sobre a pessoa, a qualidade de nosso ensino, de nossa pregação, a qualidade de nosso serviço na igreja. E só do obreiro, só do ministro? Não. A qualidade de tudo que nós, todos nós, fazemos. E aí a nossa obra vai ser julgada indigna ou não? Se julgada indigna, a gente permanece salvo, mas a gente perde o galardão. Porque a nossa obra não foi digna de recompensa. Entendeu? Pergunta quem está perto de você, entendeu? Espera a resposta. Se ele disser mais ou menos, você diz assim, deixa que eu te explico. Então, irmão, quer ser salvo? Amém. Mas trabalha para ter galardão, irmão. O que você vai fazer a eternidade toda sem as ferramentas para viver a eternidade toda? 5. No slide, mesmo slide. Olha o que diz aí. Tudo será conhecido. A palavra comparecer significa tornar conhecido, aberta ou publicamente. Deus examinará e revelará abertamente, na sua exata realidade, nossos atos secretos, caráter, palavras, boas obras, atitudes, motivos, falta de amor e trabalho e ministério. É isso que Deus vai avaliar. Vai botar as meninas todas da adoração na frente e vai dizer assim, qual era a motivação de vocês mesmos? Vai colocar cada um de nós diante dele. Vai ser lindo a gente se apresentar ao Senhor. Mas a palavra diz que aquele que não for aprovado, cujas obras foram indignas, sentirá vergonha. Porque não vai ser só você e Deus, vai ser você e todo mundo. Certo? Diante de Deus. Vamos continuar agora no slide 55. Já estamos finalizando e vamos encerrar o culto mais cedo hoje. O item 6. Em suma, o crente terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus e das suas práticas e ações, tendo em vista a graça, a oportunidade e o conhecimento que recebeu. Não preciso explicar. Item 7. As más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoadas no que diz respeito ao castigo eterno. Mas são levadas em conta quanto à sua recompensa. Lembra do versículo? Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. As boas ações e o amor do crente são lembrados por Deus e por Ele recompensados. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Amém? Entendeu até aí, né? Slide 56. O item 8. Os resultados específicos do julgamento do crente serão vários, como obtenção ou a perda de alegria, aprovação divina, tarefas e autoridade, posição, recompensa e honra.
Olha o que eu vou falar para você aqui. Vamos lá. A parte da aprovação divina a gente já leu. Mateus 25, 21. Se você quiser marcar, escrever. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse, numa parábola que você conhece: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso é a aprovação de Deus às nossas atitudes. Agora, as tarefas e a autoridade. Mateus 25, de 28 a 30. Vou ler para você. Mateus 25, de 28 a 30. A parábola do talento. Aquele que não multiplicou o talento, que escondeu. Senhor, mas eu devolvi o que o Senhor me deu. O Senhor não dá para a gente guardar, o Senhor dá para a gente multiplicar. Aí diz assim, versículos 28 a 30. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. A parábola vai se dividir e vai falar depois nessa questão da salvação. Não precisava nem ter lido para vocês aqui, mas tá bom. Agora, em relação à posição, vai ter posição no céu? Vai, irmãos. Quem trabalhou para ser gari, vai ser gari. Quem trabalhou para ser gerente, vai ser gerente. Quem trabalhou para a diretoria, vai ser diretoria. Ué, né? Aí tem uma história antiga. O pastor Moisés deve saber que no nosso tempo, quando a gente era pequenininho lá em Barbacena, de que uma irmã, o pastor morreu, chegou no céu. Aí chegou no céu, tinha lá um monte de coroa, cada coroa linda. Ele olhou a coroa mais bonita, o anjo mostrando, tá vendo essas coroas? Ele falou, já sei, aquela grandona bonitona ali é minha. Ele, não. Não é aquela bonitona, não? Não. Aí então aquela outra ali do lado, aquela ali, também outra valia a beça, ralei a beça. E o anjo falou para ele, não, não é tua também não, aquela. Então, a outra, no final tinha a menorzinha lá. Ele falou, não, a minha não, esqueceram de botar a minha ali. Ele, não, é a sua sim, aquela pequena. Como assim? Eu trabalhei a beça e ganhei a menor coroa. E o anjo disse, é. Aí ele falou assim, aquela grandona, de quem é? É da irmãzinha que senta lá no finalzinho, irmã Selma, que está lá no finalzinho, sabe por quê? Tudo que você fez é porque ela estava intercedendo por você. Por isso você conseguiu fazer. Aleluia. Deus não vai nos dar o galardão segundo o que a gente pensa, mas segundo o que Ele determina que seja. Aleluia. Posição, já falamos, recompensa. 2 Timóteo 4:8, que a gente já leu. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E Ele me dará naquele dia a todos que amarem a sua vinda. A quem estiver trabalhando para isso. Eu estou esperando Jesus. Todos nós estamos esperando, amém? Então, trabalhe, irmão. Para quando você chegar lá, a gente viaja para o exterior, né? Mesmo conseguindo visto. A gente chega lá na alfândega e o pessoal de cara feia pega o nosso passaporte, começa a fazer pergunta. Porque se ele achar que tem treta ali mesmo, ele te despacha para casa. Mas eu já tenho visto para entrar. Não, você volta. Se te deixa entrar, você entrou no país. Cheguei nos States. E agora? Sei lá, e agora? Faço o quê? Vou para onde? E agora, o que eu faço? Não sei nem falar a língua. Como é que vai ser da minha vida aqui? Irmãos, a gente está pegando o nosso passaporte, Deus está carimbando, só que você precisa estar pronto para chegar lá. Você sabe, eu vou para a casa do pastor Moisés,
ele vai vir me buscar. Se não vier, eu vou pegar um Uber, que eu tenho o endereço dele. E aí eu sei o que eu vou fazer, eu sei onde eu vou, eu vim preparado, eu já tenho a minha recompensa, né? Tenho dinheirinho para trafegar lá, e eu vou levar que dinheiro? Lá o dinheiro é dólar, vai com o real. Ninguém nem sabe o que é isso. Então a gente precisa se preparar para o céu. O carimbo a gente já recebeu, aleluia. Mas a gente precisa de mais do que isso. E a honra, o item da honra, 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, aleluia, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra. A prova da vossa fé em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Voltando ao slide 56, o último ponto. A perspectiva de um iminente julgamento do crente deve aperfeiçoar neste o temor do Senhor e levá-lo a ser sóbrio, a vigiar e a orar, a viver em santa conduta e piedade, e a demonstrar misericórdia e bondade a todos. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que a palavra nos orienta a ser. Então, irmãos, fique ligado, fique atento. Todos queremos ir para o céu. Todos, acredito isso, já recebemos o nosso carimbo no nosso passaporte. Mas nós seremos julgados quando chegar lá. Nós nos apresentaremos ante o tribunal de Cristo Jesus para receber segundo o nosso modo de vida. Então, que cada um tenha um modo de vida que agrade ao Senhor, que honre ao Senhor, para receber o galardão que precisa para viver a vida eterna que já conquistou. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, agradecemos o Senhor sabe que o nosso coração almeja muito a volta de Cristo Jesus. Mas sabemos também que iremos nos apresentar ante o tribunal de Cristo. E nós não queremos ser envergonhados, nós não queremos, ó Deus, mostrar para o Senhor as nossas mãos vazias. Então, que possamos entender a Tua palavra, porque hoje é um alerta, como tem sido um alerta para nós, para que possamos estar prontos para viver a vida eterna que o Senhor preparou para nós, que o Senhor espera que venhamos a viver com Ele em toda plenitude e intensidade. Mas aqui, Senhor, nessa vida passageira é que temos que preparar tudo o que precisamos para essa vida eterna. Então, Espírito Santo, eu peço, ajuda-nos. Alerta a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para vivermos segundo a expectativa que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus?